Quem está dirigindo a nossa vida? Nós ou os nossos medos? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro Segundas de Consciência. E eu espero, né, você que está aqui ouvindo, que possa sair daqui mais leve ou pelo menos pensando um pouco diferente, né? Eh, eu quero conversar com você sobre uma pergunta que surgiu enquanto eu estava elaborando esse estudo. Na verdade, ela surgiu quando eu estava olhando para minha própria vida mesmo, né. Que às vezes a gente passa muito tempo querendo descobrir como foi que a gente veio parar no lugar onde nós estamos. Quem trouxe a gente aqui neste lugar que estamos? Fomos nós ou nossos medos? Mas talvez a pergunta seja outra: quem foi tomando as decisões por nós durante todo esse tempo? Consegue imaginar? Porque foi aí que eu me dei conta, né, que durante muito tempo eu dizia para mim assim, eu vou adiar esse projeto, porque eu preciso resolver isso, porque eu preciso resolver aquilo, e não estava olhando, né, não estava olhando, não estava percebendo que eu estava adiando o encontro comigo mesma. Por quê, gente? Porque sempre existia algo mais importante para eu resolver do que olhar para mim. Ah, eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer aquilo, depois eu faço, depois e depois. E sem perceber, eu fui ficando para depois também. Talvez isso faça sentido para você, talvez não, mas eu tenho a impressão que muitas pessoas aprenderam a cuidar tão bem do outro e esqueceram de olhar para si. Esqueceram de olhar com esse mesmo olhar de amor, né, de cuidado para outra pessoa, se esqueceram de olhar para si com esse olhar também, com esse olhar de amor, esse olhar de que eu realmente preciso ver isso em mim, eu preciso tomar essa atitude. E eu tô falando isso não é dizendo que a gente tem que olhar só para nós não, porque olhar, né, cuidar de quem a gente ama faz parte da nossa vida, não é mesmo? Mas existe uma grande diferença entre cuidar do outro e desaparecer de si mesmo. Já perceberam aí, né? Porque, gente, eu falo isso por mim mesmo, porque muito tempo o meu olhar foi para o outro e eu fui deixando de olhar para mim, eu fui esquecendo de mim, né? Nós já conversamos sobre isso. E aí, Kenny, você já consegue olhar para você em primeiro lugar? Não, eu ainda estou aprendendo. Tem muitas áreas aí, muitas situações que eu ainda estou aprendendo a olhar para mim em primeiro lugar. Eu estou aprendendo a não me deixar em último lugar. Toda vez eu consigo isso? É fácil para mim agora? Não, também não é fácil, né? Mas o importante, eu acho que eu já dei um grande passo. Eu já consigo olhar para isso. Uai, Kênia, aonde é que você está ficando? Como é que é? Você está olhando e você, aonde é que está? Porque tudo nessa nossa vida tem que ter um equilíbrio. Eu tenho que fazer pelo outro, mas se eu só fazer pelo outro, quem vai fazer por mim? E como é que eu vou conseguir fazer pelo outro, sendo que eu não estou conseguindo fazer por mim? Foi aí que surgiu esse tema, né? Quando eu comecei a ter esses pensamentos. Quem está dirigindo a nossa vida? Somos nós ou os nossos medos? E quando a gente fala em medo, a gente fica pensando em coisas muito grandes, em decisões muito grandes, né? E não é bem assim. Não é bem assim. Porque os medos mudaram as nossas vidas, aqueles medos pequenos, sabe? São os medinhos que vão chegando devagarzinho, né? Aquele medo de errar, de não ser suficiente para alguém, de ouvir um não,
né, de que um projeto não vai dar certo, que eu não vou conseguir. Então ele chega assim, mansinho no nosso ouvido. Ou, né, de acordo com uma frase de alguém, né, você não dá certo para isso não, você não tem capacidade para isso não. Aí aquele medinho vai entrando, vai entrando. Então, o medo chega para a gente não fazendo aquele barulhão, né? Ah, você está com medo. Não, ele chega em forma de prudência, né? Quando eu estiver mais preparada, eu venho cá falar com vocês. Quando eu tiver mais tempo, eu vou em tal lugar. Quando eu tiver mais, quando as coisas melhorarem, eu vou viajar para tal lugar. Eu quero fazer tal coisa, percebe? E nós acreditamos naquilo, né? Porque faz todo sentido. Eu só vou vir aqui falar com vocês quando eu realmente estiver preparada aqui tecnologicamente, quando eu não precisar seguir aqui um texto, né? Eu só vou vir falar com. Não, a gente tem que começar, né? A gente tem que deixar de sentir tanto medo para a nossa vida movimentar. E aí, né, de tanto a gente deixar a nossa prudência tomar conta, a gente vai olhando para trás e percebe que a vida foi passando, as oportunidades foi passando, e não faltou capacidade para a gente não, viu gente? É porque sempre tinha um motivo para a gente esperar. Um exemplo facinho aqui, né? A gente tá ali dirigindo o nosso carro e o medo tá ali do nosso lado, de passageiro. Em algum momento ele fala assim: olha, olha para os dois lados para atravessar a rua, para seguir, né, para atravessar a rua. Não tenha pressa, vai devagar, cuidado. O medo nos protege, nós precisamos do medo, né, para não fazer coisas assim que vai nos machucar. Nós realmente precisamos do medo, ele é importante na nossa vida. O problema é que quando o medo começa sem perceber, nós vamos entregando o volante para ele. Nós mudamos de lugar aí, né, ele vem para o volante e a gente vai para o assento. Então, sem querer, a gente deixa ele escolher o caminho da gente. Porque o medo não faz grandes escolhas, são pequenas escolhas. Vou deixar para depois, vou fazer isso logo. E aí eu comecei a perguntar: se hoje eu pudesse voltar ao tempo, eu conseguia mudar? Mudar o meu caminho, mudar as minhas escolhas? Conseguiria fazer de uma forma diferente? Porque muitas vezes a gente fala assim: nossa, se eu tivesse a cabeça de hoje naquela época, eu faria diferente. Será mesmo que a gente faria diferente? Não sei, né? E também não tem como a gente saber, porque não tem como a gente voltar para o nosso passado e falar: nossa, eu vou voltar e fazer algo diferente. Não, não tem como, gente. Mas tem como a gente começar a perceber, né, ter esse novo olhar e tomar um caminho diferente, seguir um caminho diferente, fazer algo diferente. Isso tem como. E aí eu te pergunto, em qual área da sua vida você sente que está esperando a coragem chegar? Quando talvez o primeiro passo seja justamente o que fará a coragem aparecer. Nossa, eu preciso de coragem para ir ali na esquina. Mas será que eu não tenho que começar saindo de casa para essa coragem chegar e me levar lá na esquina? Né? Então, a coragem nem sempre vem antes, gente. A gente precisa dar o primeiro passo para a coragem chegar. E eu falo aqui também que sempre estamos em aprendizado. Sempre é hora de aprender. Porque às vezes até eu me pego pensando:
Nossa, eu com 54 anos, será que eu consigo fazer tal coisa? A gente consegue quando a gente tenta. E nem sempre na primeira tentativa nós vamos acertar. Nós vamos tentar cair, levantar, tentar cair, levantar, até a gente criar aquela experiência e saber qual é o melhor caminho para a gente acertar. Isso é fato, gente. Ninguém chega aonde quer chegar de primeira. Tem muitas falhas aí, muitos aprendizados no nosso caminho para a gente chegar onde a gente quer chegar. Né? Porque enquanto há vida, há aprendizado. Há tempo de sonhar, há tempo de conquistar. Enquanto existir vida, há tempo. E também eu quero deixar claro que não é assim, aí vou fechar meu olho, né, e vou mergulhar, vou saltar ali e vou realizar meus sonhos. Não, a gente precisa de planejamento, a gente precisa planejar aonde a gente está e aonde a gente quer chegar. Não é de um salto de uma vez que a gente vai conseguir chegar lá, não. A gente precisa planejar os nossos passos para depois seguir. Tipo, eu tô num emprego e não quero, não gosto, não tô feliz mais naquele emprego. Ah, eu vou largar. Nessas condições de hoje, dá pra gente fazer isso? De forma alguma, né? Eu quero trabalhar em uma empresa que eu acho que tem uma visão parecida com a minha. Ok. Mas o que eu preciso para fazer para chegar lá nessa empresa? Eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou me mostrando, né? Porque às vezes também a gente precisa nos mostrar e construir aquele caminho para chegar lá com o currículo adequado. Eu não posso sair da onde eu estou sem currículo adequado para chegar onde eu quero. Então eu tenho que estudar. E lembre-se, independente da idade, enquanto há vida, há coragem, há desejo, há sonhos, há movimento. Então, eu quero convidar vocês a sentar ou deitar numa posição aí onde a sua coluna fique mais reta, a fechar os olhos e vamos respirar bem profundo, respirar juntinhos, deixar, né, essa nossa reflexão de hoje entrar, né, nas nossas emoções, para a gente saber como conduzir a nossa vida, a olhar para esses medos, para saber se é prudência ou se é a zona de conforto. Então, fechando os nossos olhos, respirando bem devagar, com muita calma, vamos para a nossa vivência dos Kumaras. Respira, relaxe o corpo, solte os ombros, encaixe a coluna, respira, solte essas travas, esses medos, tome a sua consciência, a sua direção pela sua vida, se planeje, se movimente. Mas nesse instante, só vamos respirar, sentir o ar entrar e soltar bem devagar. Mais uma vez.
Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Astar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, a minha mônada, o nosso eu superior e toda egrégora de luz que nos acompanha para que auxilie na realização deste tratamento coletivo através do sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Agora nós vamos ativar as nossas proteções. Pirâmides de proteção, ativar agora. Pirâmides de proteção, ativar agora. Pirâmides de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Aqui nós estamos amparados, sustentados, né, pelo Arcanjo Miguel, nos protegendo, cortando todos os nossos medos, aquelas energias indesejadas para a nossa evolução. Também contamos com a presença do Mestre Saint Germain, onde ele vem transmutando toda a energia contrária ao bem, nos deixando mais leve, mais conscientes da nossa capacidade de fazer diferente. Vamos deixando essa egrégora cuidar de cada um de nós. Vamos equilibrar os nossos chakras agora através das frequências. O nosso chakra básico, a frequência 396 Hz. No chakra umbilical, a frequência 417 Hz.
528 Hz no chakra plexo solar. No cardíaco, a frequência é 639 Hz. Setecentos e quarenta e um Hz no chakra laríngeo. Oitocentos e cinquenta e dois Hz no chakra frontal.
963 Hz no chakra coronário. Agora, com os nossos chakras harmonizados e equilibrados, nós vamos fazer a ativação do encaminhamento para a câmara de cura. Com todo o amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, o comando Astar, o comando Santa Esmeralda, o comando Santa Ametista, a nossa mônada, o nosso eu superior e toda a egrégora de luz que nos acompanha, para que faça o encaminhamento de todos nós até a câmara de cura e ativação do tratamento junto ao sistema Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito e está feito. Continue relaxando. Independente da área da nossa vida, vamos deixar eles tratando esse nosso medo, transformando esse nosso medo em sonhos, em projetos, para que nós possamos planejar e movimentar. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações,
Agradecemos toda a ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, eu solicito que sejam desfeitos mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu e que Deus siga com todos nós. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Devagarzinho, vamos abrindo, né, movimentando o nosso corpo, a nossa mão, os nossos pés, observando o que está em nossa volta. Respira. Ao seu tempo, vai abrindo o seu olho. Também eu quero lembrar, gente, que sozinho, às vezes, muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar esses medos, enxergar o que está além desse medo, né? Ou até mesmo o nosso planejamento. Então, muitas das vezes, nós precisamos segurar na mão de alguém. Em primeiro lugar, é a mão de Deus, com certeza. Seguramos na mão de Deus e vai? Não, vai procurar alguém de confiança que pode te ajudar, né, a caminhar. E mesmo sendo alguém de confiança, gente, às vezes a gente pode ouvir uma palavra assim: isso não é para você não, isso não dá certo, né? A gente pode ouvir isso. Então, se for necessário, procure um terapeuta da sua confiança, o que você deu ali a sua luz, né? Criou, teve energia, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Procure ajuda, procure orientação, segura na mão de Deus e na mão de alguém, né? A gente precisa ainda desse amparo para seguir o nosso caminho. E se essa reflexão, né, serviu, ressoou com você, compartilhe, dá um joinha aí para mim, né? E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Então, uma ótima semana com essas reflexões e ações. E até a próxima Segundas de Consciência.